Muito bem, pessoal, seja muito bem-vindo. Agora nós estamos iniciando o primeiro episódio do nosso podcast. Eu tenho um convidado muito especial. Vou dizer para vocês que é um homem de Deus, tá? Mas antes de apresentá-lo, eu quero pedir para você que está chegando agora aqui, que você se inscreva no nosso canal, já deixa aí o seu joinha e compartilha para mais pessoas. Fique à vontade, se você preferir fazer isso só no final, se sinta à vontade para fazer isso, tá? Porque o YouTube assim vai reconhecer que o nosso conteúdo é relevante e vai indicar para muito mais pessoas. E para dar início a esse primeiro episódio do nosso podcast, eu quero apresentar para vocês o nosso convidado, um homem de Deus que está aqui com a gente, que é ele, o pastor Rinaldo. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui no nosso primeiro episódio do podcast, para estar abençoando o nosso podcast com sua presença, tá? E eu quero agradecer a sua participação aqui conosco. E eu queria que o senhor se apresentasse para o pessoal de casa, né? Que o senhor já começasse a falar um pouco da sua vida, contasse um pouco da sua história aqui, quando o senhor chegou aqui em Piranga do Norte. Seja muito bem-vindo, pastor. É uma alegria estar participando do podcast. É uma alegria poder contar um pouco do que Deus tem feito nas nossas vidas. A minha história aqui no Mato Grosso, na cidade do Ipiranga, começou há 15 anos atrás. Há 15 anos atrás, nasceu no coração de Deus plantar uma igreja batista nacional, Getsemane. E através do pastor Carlos Mato Grosso, que pastoreava a igreja de Lucas, do Rio Verde, foi plantada a igreja aqui na nossa cidade. Uma igreja para ela ser uma igreja sadia, o pastor tem que ser enviado para a cidade. Então todos os trajetos para a igreja ser plantada nessa cidade, a Igreja Batista Nacional Getsemane, ela fez. O pastor Carlos nos enviou aqui, era para poucas pessoas a igreja, na realidade era para 3 pessoas que vieram de Lucas do Rio Verde e vieram residir na cidade do Ipiranga do Norte. Então nesses 15 anos nós viemos para cá, eu, minha esposa e o meu filho. Na época meu filho estava de 9 para 10 anos e nós viemos aqui plantar uma igreja que hoje é uma igreja de relevância na cidade. De acordo com o senhor contou um pouco da sua história, pastor, em relação ao município de Piranga do Norte, assim como o senhor chegou aqui em Piranga do Norte, como que era o município? Quais foram as dificuldades que o senhor encontrou quando implantou a igreja dentro de Piranga? O município de Piranga do Norte, quando eu cheguei 15 anos atrás, ele estava ainda em formação. Então faltava muitas coisas. Tinha muitas ruas que não tinham asfalto, a cidade tinha menos pessoas, menos comércio, mas nós acreditávamos que essa cidade ela ia crescer e cresceria muito mais. Então, quando eu cheguei aqui, tivemos algumas dificuldades, como todo início de trabalho tem, todas as barreiras, mas acreditando sempre em Deus que a gente vai superando as barreiras, superando os desafios. Certo. E como o senhor superou essas dificuldades que o senhor encontrou em Piranga do Norte? Então, quando nós somos enviados por Deus, há uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. Então, existem dificuldades, existem os obstáculos, mas sempre o Senhor tem nos abençoado. Então, os primeiros meses, que sempre é a hora que está implantando a igreja, recebendo novos membros, Deus sempre foi abençoando. Então, tivemos dificuldades, como todo começo tem, mas sempre fomos abençoados por Deus. Sempre Deus, como a gente diz, bradou em alta voz. Amém, amém, pastor. Agora, uma pergunta assim, que eu acho interessante, durante a sua história de vida aqui no município de Piranga do Norte, a forma como o senhor enfrentou as dificuldades também, né, na implantação da igreja, se porventura, hoje, o senhor encontrasse o Rinaldo de 15 anos atrás, o que é que o senhor diria para ele? Então, essa pergunta é boa. Tudo que foi plantado aqui, eu sempre, quando eu trato disso aí, eu trato bastante do mundo espiritual, tá? Eu acho que eu faria tudo de novo, do mesmo modo.
Quando nós plantamos a igreja aqui, nós tivemos as pessoas chegando, as pessoas sendo recebidas. Em certo momento da igreja, nós tivemos problemas, sempre existe no meio, nós tivemos problema de pessoas se afastarem, ou pessoas que a gente acreditava ter um potencial de um modo, e as pessoas nos abandonaram no meio da caminhada. Então isso aí deixa muitas vezes, nos frustra sobre isso aí. Mas eu faria tudo de novo, porque se eu parar de confiar em pessoas, eu tenho que abandonar o meu chamado. O meu chamado é para cuidar de pessoas, boas ou ruins. Alguns vão permanecer. Nós temos pessoas na igreja que estão conosco desde o início. Temos uma igreja bem estabelecida. Então, se eu encontrasse o Reinaldo de novo, eu falar para ele, faz do mesmo modo, do mesmo jeito. Erramos bastante, precisamos muitas vezes errar, aprender. Muitas vezes as dificuldades que passamos nesses 15 anos é um tratar de Deus nas nossas vidas. Então tem que saber o que Deus está tratando, o que Deus está cobrando. Então tem que ter esse contato direto com Deus mesmo. Tá, então no caso dessa pergunta, talvez, se o senhor encontrasse o Reinaldo há 15 anos atrás, o senhor diria para ele o que fazer e o que não fazer? Ou... Não, parei para fazer do mesmo modo. Do mesmo modo. Porque os erros, muitas vezes nós não queremos ter erros, não queremos ter perda, mas muitas vezes serve para nos tratar. Muitas vezes pessoas que se afastam de nós é porque Deus quer tratar conosco. Então eu faria tudo de novo, porque a Bíblia diz que Deus só corrige a pessoa que Ele ama. Então nesses 15 anos também tivemos muitas correções de Deus, porque Ele nos ama. Então eu faria tudo de novo. Eu não cortaria espaço, porque Haroldo, o que acontece nos dias atuais é que as pessoas elas querem tudo rápido. Hoje tem a comida rápida, você liga por telefone, 10 minutos o lanche está na sua casa. Então as pessoas querem resolver os problemas de uma forma mais curta, pegar atalhos. E na palavra de Deus não tem atalhos. Ou a gente entra no propósito de Deus, caminha no propósito de Deus, derrubando as barreiras e avançando, ou nós estamos fora do propósito do Senhor. O senhor costuma falar pra gente assim, geralmente nos cultos, que assim que o senhor chegou aqui, eram 3 pessoas. Era o senhor, sua esposa e seu filho. A pergunta que eu lhe faço é sobre isso, família. O que significa família para o senhor? A família é um projeto de Deus. Então Deus projetou que o homem tivesse uma esposa, constituísse filhos, constituísse a sua família. Então, sendo um projeto de Deus, todas as pessoas que têm uma família, elas estão inseridas num projeto divino, um projeto que Deus planejou, um projeto que Deus abençoa, e um projeto que a sociedade nos dias de hoje, ela tem se perdido. Tem se perdido muitos casamentos, muitas famílias, mas a família é um projeto de Deus. Amém. Ainda relacionado à família, o senhor falou que é um projeto de Deus. E a gente vê que no mundo atual hoje, cada vez mais está acelerado as coisas. Hoje a gente vê que existem jovens aí que querem casar com 15, às vezes 16 anos, já estão até juntos, muitas das vezes acontece. E a gente vê que não é muito bem por aí que Deus trabalha, né, nessa questão. Hoje, qual o conselho o senhor daria para os jovens de hoje, na questão de construir a família? Então, em relação às pessoas de morar junto, sem casar, elas já estão quebrando princípios da palavra de Deus. Como nós temos uma legislação sobre casamento no Brasil, então o casamento é no civil. Então você vai lá no civil, você casa. Algumas pessoas optam para fazer o casamento também na igreja para ter a bênção de Deus, mas o casamento nós temos que sermos casados no civil. Quando um jovem ele quebra esse princípio, ele deixa algumas áreas da vida dele vulnerável. Por isso que muitas vezes
quando você casa, você vai no civil, você assina lá perante um juiz, você faz uma declaração que você vai casar, quando você faz um voto com a esposa, que é na saúde, na doença, tendo dinheiro, não tendo dinheiro, você tem um compromisso com a sua esposa e a esposa com o esposo. Quando não se tem isso aí, qualquer evento que aparece, qualquer discórdia que dá, a pessoa fala, não somos nem casados. Então, as pessoas elas fazem errado, muitos fazem errado, não esperam em Deus. O conselho para os jovens é que busquem em Deus uma esposa que professe a mesma fé, que congregue na mesma igreja, busque orientação de pastores, que são pastores, né? Tem pessoas que às vezes exercem um cargo de pastor, mas não é pastor. Então, ter um pastor sobre a sua vida, o jovem, é muito importante para um casamento bem sucedido. Amém. Diante disso aí, pastor, um exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Eu me casei. Não casei. Tô amigado com a minha mulher lá. Já não tô tão bem assim. Qual conselho o senhor daria? Casar? O conselho é casar. Daí, mas eu não tá muito bem. Casa, restitui a família. A palavra de Deus, ela tem o poder de perdão para o casal. Então, quando não está bem, tem que buscar ajuda espiritual. Porque como uma família é um projeto de Deus, então vamos analisar aqui. A família é um projeto de Deus. O nosso adversário, ele sempre vai querer destruir os projetos de Deus. Então, se a família é um projeto de Deus, nós temos um adversário contra a família. Então, as brigas, as discórdias que acontecem no casamento, sem dúvida, é por falta do Senhor. A gente vê que em relação a isso aí, como eu perguntei, o que a pessoa deve fazer se ela está só amigada com a outra. O senhor já aconselhou que é casar, que é corrigir isso aí. Mas a gente vê que hoje em dia, eu não sei também, posso dizer que anteriormente também, no passado, que a maioria dos divórcios que acontecem hoje não é só dada assim em relação à imoralidade que existe no mundo, né? A imoralidade. Existe também a questão do desequilíbrio financeiro. Existe essa questão. Qual seria a sua opinião ou o seu conselho em relação a essa situação para essas pessoas que vivem um desequilíbrio financeiro, vamos dizer assim? Então, primeiro que as pessoas, antes de elas casarem, elas têm que fazer um balanço se elas vão ter condições de se manter. Porque quando o jovem mora com o pai e com a mãe, muitas vezes ele não paga o aluguel, ele não, às vezes ajuda muito pouco na casa. Quando ele assume uma família, ele vai assumir todas as despesas. Então tem que ter um controle financeiro muito bem feito. As pessoas elas não têm o hábito de financeiro. Elas não têm o hábito de se preparar financeiramente. A igreja, nossa igreja, ela tem cursos sobre gestão financeira. Hoje a gente vê muitas pessoas falando assim, porque eu não consigo administrar, eu não consigo crescer. Muitos casais que chegam na igreja, a grande parte, chegam com a vida financeira desestabilizada. É porque não tem controle financeiro, não entende a palavra de Deus, não entende o que Deus tem para nós. Então, antes de casar, tem que fazer conta. Então, eu só acho que, de fato, a maioria dos divórcios que acontece é por causa desse desequilíbrio financeiro. É uma das causas. Tá? É uma junção de coisas que vai acontecendo e vai desgastando. Quando se falta o financeiro, abala a família. Se tem filhos, abala os filhos. Porque você fica imaginando assim, você chegar no mercado e você ter um filho e o filho quer um chocolate e você não tem condições de comprar.
aquilo lá vai deixar você triste, a esposa triste e o filho triste. Um aluguel atrasado, uma conta de água atrasada, uma cobrança. Isso aí vai minando as nossas forças. Quando Deus nos criou, Ele criou com um propósito para nós criarmos uma família. Então a Bíblia ela deixa bem claro como que é constituir uma família diante de Deus. Então nós vamos ter muitas renúncias, mas nós precisamos ser bem-sucedido financeiramente. Eu não digo que a pessoa precisa ser rica. E a gente fala bem-sucedido, às vezes as pessoas pensam que é ter muito dinheiro. Não, é ter o básico do básico do básico. Hoje no Brasil é muito difícil as pessoas terem o básico. Nós moramos numa cidade, como você conhece, que o aluguel é caro. As pessoas de baixa renda, elas têm dificuldade de se manter. Então, temos que ter uma vida abençoada financeiramente. A finança atrapalha o casamento, sim. Atrapalha. Principalmente assim, não que os dois não pensam nisso, mas o homem, principalmente o homem como o cabeça da casa, por que eu falo isso? Porque quando isso pesa sobre o homem pensa logo, eu sou provedor. A mulher se preocupa junto. Então, começa a acumular várias coisas aí o homem já está com aquele desequilíbrio emocional, porque ele está vendo que está passando por uma dificuldade. A mulher, da mesma maneira. Olha para, como o senhor falou, para os filhos, não podem dar aquilo que os filhos estão pedindo. Às vezes não tem nenhum básico dentro de casa para oferecer. E isso vai culminando, acabando as pessoas achando que naquele momento o divórcio é a melhor maneira, né? Eles acham que é a solução. Mas não é a solução. É mais um problema. Porque depois, se tem filhos ainda, dificilmente o casal separa e não casa de novo. Daí casa de novo constitui outra família. Daí vem outros problemas. Daí é filho de um, o filho do outro, daí aumenta os problemas. Casamento tem que ser firmado na palavra de Deus. Se firmar na palavra de Deus, se casa uma vez só. Daí não tem problema de criar filho de outro, não tem problema de criar filho da outra. É muito mais fácil de administrar. Não que não tem casamentos que dê certo também em separações. Tem, a gente conhece muitos casos que acontece. A pessoa casou de novo, tem uma nova chance, mas a dificuldade aumenta, tá? Você tem um filho, você separa, se o filho é de menor tem que dar pensão. Então essa pensão vai até 18, 21 anos, sempre vai ser filho e atrapalha nisso aí. Então é muito mais fácil lutar para não separar depois que casou do que separar. Talvez seja por isso que hoje a gente vê uma grande quantidade, às vezes, posso dizer assim, de mães solteiras hoje que têm filhos para criar. Essa questão. E aí, lógico, não é querendo entrar nessa direção aqui que eu vou tomar em relação a aquilo que o governo oferece, porque assim, a gente vê que, lógico, é um benefício a você ter algo que o governo passa ali por mês para aquela mãe, para aquela família. Mas hoje a gente vê que tem mães solteiras que têm filhos, ou às vezes tem até um companheiro, mas muitas vezes procura ir colocando criança no mundo, pensando justamente naquele benefício ali que muitas vezes o governo passa. Só que a gente acaba esquecendo dessa parte espiritual, dessa parte emocional também nas crianças, né, pastor? Sim. Se nós formos ver as pessoas que vão tendo filhos solteiros, eles não têm uma vida com Deus, já têm uma vida separada de Deus. Eles não têm um compromisso com a palavra de Deus. Então, isso que eu falei já aqui numa das respostas. O nosso adversário, ele quer destruir os propósitos de Deus. Então, quanto mais filho uma mãe solteira tiver, o mal sempre vai ter mais vantagem sobre o projeto de Deus. O projeto de Deus não é para ter mãe solteira, é para as pessoas casarem, as pessoas construir família, dar condições básicas numa casa. O homem tem que ser o provedor da casa, tá? Não abro mão disso, sempre falei. O homem tem que trabalhar, tem que clamar a Deus, falar para Deus, Deus, eu quero ser o provedor da casa.
quero manter a casa, quero pagar o aluguel, quero prosperar, quero comprar um terreno, quero comprar uma casa, quero construir. Tem que ter sonhos. Pastor, as pessoas de casa, às vezes, muitas das vezes, quem vai estar nos acompanhando, elas ficam pensando, tá, mas por onde eu devo começar, o que eu devo fazer? Tem tantas pessoas que iludem, que enganam aí nessa questão financeira. Eu pergunto para o senhor, biblicamente, como é que eu posso me tornar uma pessoa próspera? Então, primeiro, prosperidade as pessoas confundem com riqueza. Muitas pessoas acham que prosperidade é ser rico ou ter muito dinheiro. A prosperidade, ela é um dom. Como as pessoas às vezes têm dom de revelação, têm dom de cura, a prosperidade é um dom. E a Bíblia diz que dom é um presente de Deus. Então Deus, ele presenteia pessoas com o dom de ser próspero. Prosperidade não é você ter muito. Prosperidade é você não ter falta. E muitas vezes, uma pessoa muito rica, eu já vi muitos casos, principalmente aqui no Mato Grosso, a gente vê agricultores com muito dinheiro. Eles são muito ricos, mas eles não são prósperos, porque eles viram ano após ano, a família vai sendo destruída, os filhos vão sendo destruídos. A prosperidade é você virar um ano, virar 2 anos, você vê a sua família melhorando, os filhos melhorando, o casal melhorando. Isso é prosperidade. A junção de tudo isso traz uma bênção. Eu gosto muito de falar sobre prosperidade, porque eu vejo na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, bênçãos para o cristão. Então, eu vejo que Deus deixou algo para nós sermos diferentes nessa área de prosperidade. Quando a gente vê o povo judeu, o povo de Israel é o povo mais rico do mundo. É um povo próspero, porque eles aprenderam os princípios da palavra e colocam em prática. Quando você coloca o princípio em prática, Deus dá o dom da prosperidade. Daí a pessoa é próspera. Realmente muitas pessoas elas confundem, elas acham que prosperidade é eu ter um carro do ano, é eu ter uma moto do ano, é eu estar com minha casa ali com 2, 3 carros na garagem, é eu ter a minha conta gorda, e não é realmente assim. Não. Prosperidade, ela não é somente você ter bens materiais. Não, a prosperidade, quando a pessoa atinge esse dom, é porque Deus viu nessa pessoa e pode confiar. Porque se nós acreditamos que todas as coisas pertencem a Deus, então Deus criou todas as coisas pertencem a Ele. Então nós somos mordomos de Deus. Se nós somos mordomos, nós cuidamos de algo que não é nosso. Então, quando eu lido com as coisas de Deus, com zelo, com cuidado, com atenção na palavra de Deus, o que vai acontecer? Eu vou ter essa prosperidade, eu vou receber de Deus. Eu tenho na Bíblia aqui, se nós formos ver na Bíblia, aonde fala que a prosperidade é Deus que nos dá. Vou achar aqui. Prosperidade é dom de Deus. No livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19, diz assim: e a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, e ele lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Então a Bíblia diz que a prosperidade é um presente de Deus para quem sabe administrar as coisas de Deus. Por que Deus daria o dinheiro para uma pessoa que ela não abre a mão para ninguém, para ajudar ninguém? O que seria o propósito de Deus dar um dinheiro para uma pessoa dessa? Ele não daria. Então, quando a gente tem um direcionamento na área de prosperidade segundo a palavra de Deus, nós vamos muito mais além. No livro de
No livro de Provérbios, capítulo 19, versículo de número 17, diz assim, esse aqui é uma das chaves, Haroldo, que muitos empresários, quando eu falo, são pessoas que têm fortunas na face da terra, que eles entenderam pela Bíblia. Muitos deles nunca tiveram dentro de uma igreja. A Bíblia diz assim, ao Senhor empresta o que compadece do pobre, Ele lhe pagará o seu benefício. Então, para nós entendermos isso aqui, existem homens de negócio no mundo inteiro, eles vão abrir uma empresa. Antes de abrir uma empresa, eles abrem um projeto social para ajudar pessoas. Então, eles pegam um pouco do dinheiro deles, ajudam pessoas que estão necessitando. Como Deus diz que quando você ajuda uma pessoa necessitada, você empresta o seu dinheiro, o seu capital para Deus. O que vai acontecer com a empresa desse empresário? Ela vai expandir. O empresário, ele abre uma empresa. Ele paga um salário, muitas vezes, de miséria para o funcionário. Explora o funcionário. Não paga uma hora extra. Abusa, trata mal o funcionário. O que essa pessoa, ela precisa prosperar? Agora, aquele que vai fazer uma empresa e fala, não, meus funcionários eu vou capacitá-los, vou pagar bem, vou dar plano de saúde, uma parte dos meus ganhos eu vou ajudar pessoas que muitas vezes não têm oportunidade na vida. A Igreja Batista Nacional Getsemane, ela está há 15 anos na cidade do Ipiranga. Quando nós começamos, nós não tínhamos recurso, mas desde o primeiro mês nós ajuntávamos alimento para fazer cesta básica para ajudar pessoas. Então Deus falou assim, eu posso dar prosperidade. Hoje, a Igreja Batista Getsemane, ela ajuda mais de 30 famílias, todos os meses com cesta básica. O ano passado, foi quase 400 cestas básicas entregues durante um ano. Isso é prosperidade. Prosperidade de poder ajudar pessoas em situações de dificuldade. E a gente vê que até mesmo dessa forma como o senhor falou aí, que está na Bíblia, muitos empresários eles fazem praticamente igual. Como assim? Muitas das vezes ele repara um funcionário ali para ver como é que ele lida com certas situações, com certas áreas ali da sua empresa. Ele imagina, se aquele funcionário, vou dar um exemplo, se aquele funcionário ele é relaxado naquela área, como é que ele vai dar algo maior para aquele funcionário cuidar? Então a gente vê que da mesma forma, esses empresários, eles agem da forma como Deus age. Sim. Da forma como Deus age. Aquele funcionário está agindo bem naquela área. Vou colocar aqui, vou dar para ele a gerência, porque eu sei que ele vai administrar bem em relação a isso. Haroldo, quando eu venho para o Evangelho, quando eu venho para a Palavra de Deus, eu fico pensando assim, eu gosto de analisar. Eu fico analisando assim, se um engenheiro agrônomo, ele ganha um salário X, o outro engenheiro agrônomo faz a mesma função dele, faz iguais, tá? O outro ganha 2 vezes mais. Daí tem um terceiro lá que faz a mesma coisa, do mesmo modo. Muitas vezes ganha 5 vezes mais. O que está de errado? Então, quando eu venho para o Evangelho, eu fico analisando assim, se todas as igrejas, Deus tem algo com a igreja, por que umas igrejas conseguem alcançar algumas coisas e outras não? Algumas têm grandes dificuldades para romper, para avançar. O começo é complicado para todas, mas os princípios é que mudam a história. Quando o coração do pastor ele é voltado a almas, às pessoas, os recursos financeiros vêm. Quando o coração do pastor é voltado só ao recurso financeiro, não vem nem o recurso financeiro e nem as almas.
daí a igreja padece. Então, o que vai mover o céu é você andar de acordo com a palavra de Deus. Por isso que eu falei desde o início aqui, que a nossa igreja, ela tem um diferencial. Ela foi plantada. Então, quando chega o aniversário da igreja, as pessoas, eu chego lá no altar e falo assim, olha, estamos completando mais um ano. Essa igreja foi uma igreja que veio de Lucas do Rio Verde, foi uma igreja que o pastor acreditou, alugou um salão, mandou um pastor para pastorear aqui. É diferente de muitas igrejas, que às vezes a pessoa não deu certo naquela igreja, ou não deu certo no secular, ela fala assim, agora eu vou abrir uma igreja na cidade. E consegue levar pessoas, monta uma igreja e fica um grupo de pessoas dentro de uma igreja que nasceu sem um princípio bíblico, muitas vezes sem a vontade do Senhor. E elas vão sofrendo muito, não vão prosperando, não vão... muitas coisas que envolvem, do princípio. Anda no princípio, você que está nos ouvindo aí, procure entender princípios de Deus, anda no princípio, sua vida vai ser muito melhor. Amém. Tá vendo aí, né, pessoal? Já pega a chave aí, tá? Já aproveita, abençoa nosso canal, já deixando aquele like, se inscreve também e já compartilha para mais pessoas aí para poder aprender com a gente, tá bom? Pastor, eu sou uma pessoa que ajuda todo mundo, ajudo o necessitado, eu ajudo o doente como eu posso, mas eu não consigo prosperar. O que está faltando? Então, muitas vezes está faltando o dom da prosperidade. É Deus acreditar que o que você faz não é com uma segunda intenção. Porque muitas vezes as pessoas elas vão na igreja e nós pregamos que o nosso Deus é o Deus que prospera. Algumas igrejas, quando não alcançam a prosperidade, elas têm que pregar o contrário. Elas têm que falar que o Deus é um Deus miserável, é um Deus que não prospera, é um Deus que está preocupado com outras coisas. Mas Deus está tão preocupado com a nossa prosperidade que na Bíblia tem inúmeras promessas sobre prosperidade. Quando acontece algo desse tipo, é porque não atraiu ainda o favor de Deus. O coração, eu já falei aqui, o coração tem que estar voltado para almas. Eu ajudo as pessoas à medida que eu posso. Quando você ajuda as pessoas até a mais do que você pode, você mostra para Deus que você é confiável. Porque muitas vezes nós ajudamos na igreja, principalmente no começo, ajudamos pessoas sem ter condições. Nós tirávamos de algum lugar, fazíamos alguma coisa para ajudar pessoas, para as pessoas ter o mínimo de dignidade. Daí Deus falou assim, nessa igreja eu posso ter confiança. Então tem que atrair o favor de Deus. Não é só, eu vou ajudar porque a Bíblia diz que eu vou ajudar. Não, é porque tem um propósito de fazer, de transformação de vida. Quando eu falei de empresários que muitas vezes nem igreja nunca entraram, mas o coração deles é porque eles querem ver aquelas pessoas que eles ajudam a serem transformadas. Você já não viu no decorrer jogadores de futebol ganham muito dinheiro? Você pode ver, uma grande parte deles tem um projeto social. É uma favela, é uma escolinha de futebol na favela, é um fazendo doação, outro fazendo um jogo beneficente. Essas pessoas, elas vão recebendo o favor de Deus. Mas tem jogador que ele gasta todo o dinheiro que ele ganha de qualquer jeito. Muitas vezes termina sem nada. Então, é o coração. O que move no mundo espiritual é o meio que você faz. Muitas vezes você não tem praticamente quase nada, mas se você der o seu nada, você é abençoado. Quando a gente vê Jesus naquela passagem que ele multiplica os pães, tem uma multidão de 5.000 homens, mas a Bíblia diz que só um jovem tinha alguns pães e alguns peixes. Eu não acredito que numa multidão de 5.000 pessoas, só uma pessoa tinha. É que aquele jovem tinha um coração propício a dividir menos, mesmo sendo pouco. O pouco que ele tinha com as pessoas. Então tem que estar dentro da pessoa. Ou ser colocado dentro da pessoa. Querer mudar. Como o senhor citou aí em relação a essas pessoas que ganham muito dinheiro, até citou jogadores, muitas das vezes eles fazem isso até sem intenção nenhuma, assim, não, eu vou fazer porque eu sei que Deus vai me abençoar. Eles simplesmente vão lá e fazem e se tornam pessoas prósperas, pessoas abençoadas em relação àquilo. Aí,
muitas vezes, o que é que eu penso? Que as pessoas, elas pecam e erram. E falam assim, eu vou fazer isso pro fulano porque Deus vai me abençoar. Não, eu vou fazer porque eu sei que Deus vai me abençoar. Só acho que a pessoa está errando ao pensar dessa forma? Sim, quando eu falo assim que jogadores, empresários, eles fazem, muitas vezes eles nem pensam numa retribuição. Quem pensa numa retribuição já está fazendo errado. Então, tem que estar dentro de nós cristãos que nós nascemos para ajudar pessoas. Independente se a gente tem dinheiro ou não tem dinheiro. É que nem ofertar na igreja. Muitas vezes as pessoas falam assim, o dia que eu tiver dinheiro, eu oferto. Essa pessoa nunca vai ofertar, porque não está no coração dela. Porque por mais miserável ou mais pobre que seja uma pessoa, sempre ela tem algo para dar para alguém. Se você pode não dar uma cesta básica, mas você pode dar um litro de leite, você pode pagar uma conta de água, você pode ajudar uma pessoa sem ter o interesse, para aquela pessoa ter uma dignidade. Nós temos exemplos na igreja de pessoas, Haroldo, que chegou em situações que não tinha o que comer. Isso é difícil. Que daí a igreja dá uma cesta básica, resolve aquilo lá, uma cesta por 20, 25 dias, só que nós ensinamos essa pessoa a ser uma pessoa que ajuda pessoas. Quando a gente consegue colocar dentro do pensamento do cristão, muda a história, muda a vida. Eu posso colocar nesse mesmo contexto, aquela passagem onde Jesus fala com o jovem rico, onde Jesus começa a citar os mandamentos e diz, não, mas isso aí eu já faço desde a minha mocidade, desde a minha mocidade. E Jesus diz assim, então vai lá, vende tudo que tu tens e dê aos pobres. Eu posso colocar nesse mesmo contexto também em relação a isso? Sim, porque aquele jovem lá, ele cumpria todos os princípios da palavra, mas ele não queria tirar nada do que ele tinha para doar para alguém. Quando Jesus faz para ele, Jesus nunca quis todo o dinheiro dele, Jesus nunca quis que ele vendesse tudo. Jesus quis ver aonde está o coração dele. Aonde está o seu coração é que vai definir se você vai ser próspero ou não. Quando o seu coração está em coisas, você não sai do lugar. Quando o seu coração está em vidas, em pessoas, tá? Quando teve a enchente no sul, o Brasil inteiro ajudou. Teve igrejas que ajudou com caminhões de alimento, né? A nossa igreja, em relação a essas igrejas que mandavam caminhões de alimento, de roupa, essas coisas, nossa igreja não tem uma estrutura para fazer isso. Mas nós mandamos ajudas financeiras, mandamos ajuda junto com a cidade que mandou também. Sempre ficamos dentro dos propósitos. Na medida que nós podemos, nós fazemos. Fora da medida, fazemos também. E Deus tem abençoado. É isso. Pastor, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o pessoal de casa, para a gente finalizar esse bate-papo. Lógico que vai ter próximos, né? Se eu tiver uma mensagem para deixar para o pessoal de casa, para a gente. A mensagem que eu tenho é uma mensagem bem simples. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de uma maneira extraordinária, que deu Jesus para nós, deu para a salvação. Muitas vezes, o que é o mais importante para uma família, falamos de família, falamos de uma vida financeira abençoada, o que é mais importante para nós? Nós vivermos aqui 70, 80, 90 anos na Terra, de uma forma sem Deus, ou vivermos a eternidade com Jesus, que foi o melhor presente que Deus podia dar para a humanidade. Onde Jesus está, tem paz. Uma família com paz tem prosperidade. Uma família com prosperidade tem ajuda a pessoas carentes. A igreja não pode ser só igreja. Ela tem que ser um lugar que vai ajudar pessoas. Então a mensagem que eu deixo, busque Jesus em primeiro lugar. No livro da Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Quando nós falamos de justiça, é fazer justiça, ajudando pessoas.
Então é isso, pastor. Eu gostaria que o senhor finalizasse, que a gente finalizasse, só orasse pelo pessoal que está em casa, orasse pela gente que está aqui, para a gente finalizar com uma oração, né, agradecendo a Deus por esse momento, por essa oportunidade que Ele nos deu, né, esse primeiro episódio do nosso podcast, para que o senhor venha abençoar ainda muito mais, né? Você que está assistindo, você venha ser abençoado e você divulgue também o podcast. Como nós falamos aqui, eu sou pastor da Igreja Batista Nacional Getsemane Ipiranga há 15 anos, sou casado, a minha esposa é a pastora Simone, nós somos casados há 30 anos, temos um filho de 25 anos, então você está convidado também a participar com os cultos conosco. E que venha ter outros bate-papos, outros assuntos, e que venha muita gente boa também falar aqui para vocês. Vamos fazer uma oração. Se você está na sua casa, feche os seus olhos. Pai, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. Pai, nós somos gratos ao Senhor por esse momento. Falamos alguma coisa, Pai, meditamos a Tua palavra, mas o mais importante é que através dessa oração, Pai, famílias sejam abençoadas. Aquela família, Pai, que muitas vezes está destruída, que elas venham ter vontade de restituir, Pai, o casamento, reconstruir, Pai, reconstruir sonhos, projetos. Pai, que o Senhor venha abençoar poderosamente. Abençoa, Pai, a família do Haroldo também. Venha crescer também nessa cidade. Que essa cidade seja abençoada, essa nova gestão, Pai, seja abençoada, Pai. Que a nossa cidade venha crescer, Pai, de forma sobrenatural. Continue abençoando para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até o final. E não se esqueça, hein? Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilha para que mais pessoas possam ser abençoadas com essa palavra poderosa. Pastor Rinaldo, muito obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.